A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um herdeiro que ainda é menino, que ainda é criança, que ainda não está pronto para assumir a herança, que não está pronto ainda para governar. O nosso texto base é Gálatas, no capítulo 4, o texto bíblico diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Vamos analisar? Primeiro vamos analisar o contexto, o original. Esse capítulo de Gálatas 4, todos esses primeiros versículos, eles estão fazendo uma comparação espiritual entre a lei de Deus e o Evangelho, estão fazendo uma comparação entre a lei e Jesus, estão fazendo comparações entre o servo e o filho, e também o escravo e o herdeiro, né? O filho que é herdeiro. Então são essas comparações, esse é o contexto e esse é o objetivo desse texto bíblico. Mas eu quero ir além, a um princípio espiritual que está nesse texto, e a respeito desse princípio que eu quero falar, é o princípio de governo. Quanto a governo, nós podemos analisar que há dois estágios de governo. O herdeiro, que representa nós, e aqui eu quero aplicar a promessas que nós temos para desfrutar agora, porque ainda no tempo presente Deus tem muitas promessas individuais para cada um de nós que deseja desfrutar. Promessas que Deus concedeu e nós estamos aguardando o tempo do cumprimento. Mas existe aqui um princípio de maturidade. Se espera que para que se possa entrar em um ambiente de governo, em um ambiente de plenitude, um ambiente de governo, é necessário que nós não sejamos mais meninos. Conforme o texto que nós lemos, e agora está em tela, mostra que o herdeiro, enquanto ele for menino, ele não pode governar. Então, eu repito, o herdeiro, né? Ou seja, nós, eu e você, que carregamos promessas, enquanto nós formos meninos, nós formos infantis, nós não formos adultos na fé, nós não estivermos prontos, completamente maduros, nós não podemos governar. O texto diz, embora seja senhor ou dono de tudo, embora haja uma grande autoridade reservada para nós, enquanto nós formos meninos, isso não vai poder ser acessado. E o texto chega até a comparar que nós, enquanto somos meninos, nós não somos diferentes dos servos e dos escravos. Ou seja, Deus tem para nós um lugar de governo. Mas enquanto nós somos imaturos, enquanto somos meninos, esse lugar de governo nós não podemos acessar. Nós não podemos acessar. Preste atenção no termo tempo enquanto for menino. Fala tempo, enquanto ainda for menino, não consegue acessar o lugar de governo. O verso 2 também é extraordinário e vai dizer que que essa pessoa, enquanto ela não for madura, ela está debaixo, né, está sob a autoridade de tutores e curadores ou administradores até o tempo determinado pelo Pai. Veja bem, o Pai aqui representa o próprio Deus, que, sabendo da nossa imaturidade, sabendo que nós não estamos prontos ainda, Ele colocou dois tipos de pessoas para nos cuidar, tutores e curadores, administradores, enfim, pessoas para cuidarem de nós. A Bíblia diz que é bem claro, embora haja uma grande autoridade para a nossa vida, aqui ele é herdeiro, mas ele não pode governar ainda, porque qual a característica do herdeiro? O herdeiro governa, o herdeiro ele é o dono de tudo, ele é o senhor de tudo, ele governa, mas enquanto não chega o tempo de governo, ele está debaixo de autoridades. Ele está então sujeito, ele precisa se sujeitar, obedecer e ouvir autoridades espirituais que o Pai deu para ele, pelo tempo determinado. E o tempo determinado para um herdeiro
nós sabemos que é o tempo enquanto ele não é adulto. Então, enquanto você ainda não é adulto, enquanto Cristo não está completamente formado em você, você está aguardando as promessas a um tempo determinado. Mas não é só a espera pelo tempo. Também precisa existir o desejo intenso pela maturidade. Repito, não é só esperar o tempo passar, mas precisa haver um desejo, um interesse e uma busca pela maturidade. Amém, meus irmãos? Que todos vocês possam entender esse importante princípio para que você possa entrar em um ambiente de maturidade e entrar em um ambiente de governo. Muitas pessoas estão esperando promessas, mas estão esperando tão somente pelo tempo passar e não estão preocupadas com a sua própria maturidade, não estão se aplicando para o seu desenvolvimento, não estão se robustecendo, não estão se preparando para herdar as promessas e entrar em um lugar de governo. Então entenda, não é tão somente o tempo passar, mas é também nós alcançarmos a maturidade. E lembre-se, enquanto você for menino, Deus tem para você tutores, curadores, administradores, pessoas dadas por Deus que são autoridade sobre a sua vida. Amém? Que essa palavra possa transformar a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Curta esse vídeo se te edificou e também compartilhe. Envie para mais pessoas. Deus abençoe.